Por que que cuidar da saúde é mais importante do que cuidar da doença? Olá, eu sou a doutora Laís Vieira, seja muito bem-vinda ao quadro Saúde Integrativa. Aqui nós acreditamos que todo sistema ele tem uma história e que compreender essa história é o primeiro passo para recuperar a saúde. A saúde, ela começa quando entendemos o que o corpo ele está tentando nos dizer. Atualmente, nós vivemos na era da informação, mas também na era da desinformação. Todos os dias, milhares de pessoas recebem orientações sobre saúde por muitas redes sociais. Porém, poucos conseguem distinguir fatos científicos de opiniões. Poucos compreendem como que o organismo ele realmente funciona e poucos sabem interpretar esses sintomas que o próprio organismo nos envia. E é justamente essa lacuna que este programa ele pretende preencher, transformar conhecimento científico em decisões conscientes para a vida. Porque compreender o funcionamento do corpo é o primeiro passo para cuidar dele. E é justamente no mundo da era digital que nós percebemos que quanto mais conhecimento as pessoas têm acesso, mais desinformadas elas estão. Exatamente pelo mesmo motivo em que hoje nós já não sabemos mais distinguir quem realmente conta a verdade sobre a saúde e quem fala um achismo nas redes sociais. Durante muitos anos, nós aprendemos que cuidar da saúde significa procurar um profissional da saúde somente quando alguma coisa já está acontecendo de errada com o nosso corpo. E aí nós acabamos não investigando sintomas, como dificuldades para dormir, o intestino que anda totalmente desregulado, constipação, diarreia recorrente, dor de estômago, dor de cabeça com frequência, cansaço, esgotamento e vários outros sintomas que parecem até simples, mas que são um pedido de socorro do nosso organismo. Mas e se o verdadeiro cuidado ele começasse muito antes do primeiro sintoma? E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Quando perguntamos o que é saúde, muitas pessoas respondem: é não sentir dor ou é não estar doente. Mas será que saúde é apenas ausência de doença? Na verdade, o nosso organismo, ele trabalha todos os dias para nos manter num equilíbrio interno. E esse equilíbrio, ele envolve hormônios, envolve intestino, sono, alimentação, atividade física, emoções, sistema imunológico e vários outros fatores. Imagina que o seu carro, ele acende uma luz do óleo. Você tem duas opções. Você quebra a lâmpada ou você descobre o que realmente está acontecendo, o porquê que essa lâmpada acendeu. Muitas vezes nós fazemos isso com o nosso organismo. Silenciamos o sinal, mas não investigamos a causa raiz do problema. O sintoma, ele é uma mensagem, ele não é necessariamente um problema. E é justamente essa negligência que nós fomos ensinados a olhar para o nosso corpo através de um olhar que não defenda tanto a saúde e sempre vai atrás somente da doença. É justamente por esse motivo que hoje as pessoas andam tão doentes. Estamos vivendo a era da informação, porém, a informação ela está tão acessível que as pessoas acabam se perdendo no meio do caminho e não sabem qual é o tipo de orientação que precisa necessariamente entender, qual é o legado que essa pessoa vai trazer para dentro da sua casa para cuidar dela e para cuidar de toda a família. A desinformação, ela está acontecendo porque as pessoas, por meio dessa tentativa frustrante de olhar para todo mundo e tentar entender o que as pessoas trazem sobre a saúde ou até mesmo sobre as doenças, é exatamente isso que faz com que a nossa percepção de saúde hoje está tão mal interpretada. Olhar para a nossa saúde é literalmente olhar para os sintomas que o seu corpo já apresenta e entrar com alguma atitude
antes que o seu corpo acenda aquela lâmpada do óleo. É literalmente ir atrás do problema antes que o problema seja ainda maior. E o que realmente, então, é a medicina funcional integrativa? A medicina funcional integrativa, ela é uma forma de olhar para a saúde que busca compreender como que diferentes sistemas do organismo eles se relacionam. Ao invés de só perguntar apenas qual é a doença que o paciente tem, ela também pergunta quais são os fatores que podem estar contribuindo para que esse desequilíbrio aconteça. Essa abordagem, ela considera aspectos como alimentação, o sono, a atividade física, o estresse, a saúde intestinal, fatores ambientais, histórico individual de cada paciente, para apoiar a promoção da saúde e a prevenção da doença. E toda vez que eu estou no consultório, em atendimento, eu sempre pergunto pro meu paciente como é a sua visão do que realmente é cuidar da saúde. E geralmente, o que eu sempre escuto é: doutor, eu nunca cuidei da minha saúde em si. Eu sempre fui procurar um profissional quando o meu corpo já não aguentava mais, já não suportava mais aquele sintoma. E ele foi somente piorando, e por isso que eu estou aqui. E, infelizmente, nós da medicina funcional integrativa entendemos que essa linha de raciocínio está vinculada com uma crença que nos apoiaram lá atrás de que era besteira cuidar da saúde. E eu percebo que quanto mais as pessoas passam a não cuidar da saúde genuinamente ali, dando todas as características e prestando atenção em todos os detalhes de qual é a tomada da decisão que você precisa fazer, das escolhas de todos os dias, quanto mais as pessoas se perdem nessa questão, mais elas estão se entregando à doença. Infelizmente, essa crença ela ainda existe, mas ela precisa ser quebrada. E eu tenho certeza que a medicina funcional integrativa ela tende a crescer cada vez mais, tende a ter profissionais cada vez mais qualificados para realmente conseguir ajudar de fato essa população que está tão adoecida por falta da informação correta. E talvez você pode estar até se perguntando por que eu entrei para a era da medicina funcional integrativa. E eu quero contar para você um pouquinho da minha trajetória, porque senão não faz sentido eu trazer todos esses episódios falando sobre a medicina funcional integrativa, falando sobre a visão do que realmente é o integrativo, se eu não contar um pouquinho de como eu entrei para esse mundo. Eu sou formada em fisioterapia. Há anos atrás, meu principal objetivo era justamente trabalhar na área do esporte. Eu amava o esporte, eu era praticante de esporte e acredito que assim como todos os adolescentes, eles sempre querem trabalhar com o que eles gostam e eu estava exatamente assim. Então, eu entrei para a faculdade de fisioterapia, estava me formando. No meu último ano, eu sofri um acidente de moto, no qual eu tive que me ausentar por um semestre da faculdade para que eu pudesse me recuperar. E a partir disso, eu não sabia, mas a minha trajetória ela iria mudar completamente. Eu fui para Eu fiquei muito tempo de cama, eu fiquei muito tempo, literalmente, sem poder pôr os meus pés no chão, dependendo muito de outras pessoas, e isso altera demais a circulação, tá? Quem fica muito acamado tem muito problema circulatório. Porém, eu estava muito jovem ainda, e eu não sabia que isso iria me comprometer tanto, já que eu vinha de uma vida muito intensa com a atividade física, eu acreditava que eu não fosse passar por nenhuma outra complicação. E é justamente aí que às vezes a gente, por falta da informação, a gente acaba se perdendo. Porque justamente essas pessoas
são as que mais sofrem. Quando o nosso corpo, ele literalmente está totalmente acelerado e a gente freia. E esse freio, ele surgiu para mim como um bloqueio. Então, esse acidente, ele me trouxe uma felite na qual quase foi desenvolvida uma trombose. Só não, graças a Deus, não ocorreu nada de tão mais intenso que prejudicasse ainda mais a minha saúde, porque eu estava trabalhando dentro do hospital, então a intervenção veio muito rápida. Só que isso também me levou a ter o começo de um infarto meses depois. E isso mudou completamente a forma como eu enxergava o mundo. Porque dali para frente eu seria portadora de uma doença na qual eu teria que tomar muitos medicamentos. E ouvir de um profissional que esse remédio vai ser para o resto da sua vida, eu não aceitei isso de imediato. Eu sabia que se eu não mudasse o que eu estava fazendo, se eu não mudasse a minha história, eu seria portadora de uma doença para o resto da minha vida e que isso iria, sim, prejudicar demais a minha saúde e eu precisaria viver refém desse medicamento. Mas eu decidi dar um basta. E foi através de muitos estudos, através de muitas pesquisas, que eu entrei para a medicina funcional integrativa. Então, a medicina funcional integrativa, você precisa ter um profissional da área da saúde para estar atuando com essa visão. E quando eu entendi que eu poderia ter um conhecimento totalmente diferente do qual eu já tinha e que isso iria proporcionar qualidade de vida para mim, eu abracei com todas as minhas forças e realmente me entreguei para esse mundo que é hoje o mundo que eu vivo. Mas isso foi há 11 anos atrás, quando ninguém falava de medicina funcional integrativa, quando ninguém acreditava que repor vitaminas fosse essencial para a nossa saúde, e foi exatamente nesse momento que eu entrei para esse mundo, em um mundo muito paralelo da realidade que estava acontecendo. Se hoje ainda é tudo muito novo, imagina 11 anos atrás. 11 anos atrás, eu era mais uma profissional doida que falava algo que ninguém falava. Mas isso fez toda a diferença. Depois de alguns meses estudando já, me capacitando cada vez mais, o meu pai desenvolveu uma plaquetomia, na qual, se eu não entrasse ali com alguma intervenção, e eu não queria que a mesma intervenção que ele passasse fosse a mesma na qual o meu avô passou, eu sabia que a partir daquele momento eu podia mudar a história da vida do meu pai. E eu não pude fazer isso com a do meu avô, porque ele faleceu, eu ainda era muito nova. Mas no meu pai eu teria essa chance. Então eu acredito que Deus não faz nada por um acaso. Eu literalmente tinha que estar dentro da medicina integrativa, com esse conhecimento para poder cuidar do meu pai e ver o meu pai saudável hoje em dia. E quando eu consegui entender que o propósito de Deus era ainda maior, eu consegui começar a cuidar de outros pais, assim como eu cuidei do meu pai no momento em que ele mais precisou. A saúde, ela é construída durante a nossa rotina do dia a dia, enquanto nós estamos caminhando, cozinhando, dormindo, convivendo com a nossa família, praticando exercício físico, trabalhando. Você percebe que a saúde, ela não é apenas construída dentro de um consultório. Ela é construída na cozinha da nossa casa, na mesa, na cama, no trabalho, nas nossas relações com as pessoas, nas escolhas que nós repetimos diariamente. A medicina funcional integrativa, ela sempre nos lembra que o nosso organismo, ele funciona em um sistema interligado. Um órgão, ele sempre depende do outro. Quando nós compreendemos esse sistema, nós deixamos de cuidar apenas de doenças e passamos a cuidar de pessoas. E essa talvez seja o primeiro passo para realmente
ter uma vida muito mais saudável. E agora com o depoimento do meu pai. Olá, eu sou o Zumair, pai da doutora Laís. Eu venho contar um pouco da minha história para vocês, como foi que a medicina funcional entrou na minha vida e mudou minha vida. Num tempo atrás, eu comecei a apresentar muito problema de saúde, porque eu tinha uma vida muito alimentação errada, eu trabalhava com caminhão e eu tinha muitas horas de trabalho, então eu comia totalmente errado. E eu fui mergulhando em problemas, estresse de trabalho, muitas horas trabalhadas, e eu fui sentindo mal, tá? Eu era fora do peso, acima do peso, né? E eu me sentia muito mal com aquilo, e, e eu comecei a desenvolver, assim, muita fraqueza. Aí eu comecei a procurar ajuda. Nessa época, eu ia para o SESI nadar, e fazia um pouco de funcional, mas eu fui decaindo, ficando cada vez mais fraco, né? Aí eu senti que eu precisava de ajuda. Eu comecei a procurar os médicos, né? Fazer tratamento com o médico, mas eu via que nada adiantava. Eu estava cada vez mais decadente, tomando remédio, fazendo o que o médico pedia, eles não conseguiam resolver meu problema. Foi aí que a Laís resolveu a mergulhar a fundo no meu problema para poder me ajudar. Com a minha imunidade baixa, eu perdi meu pai com leucemia com 67 anos. E ela falou, eu não quero perder meu pai com isso. Foi aí que ela mergulhou na medicina funcional. E ela começou a me ajudar. Ela começou a me ajudar, montar tratamento, né? E fazendo exames, fazendo tratamento, eu tomando o que ela passava para mim, o tratamento que ela passava para mim, os medicamentos, que não são medicamentos, são vitaminas, né? E corrigindo hormônio, corrigindo vitamina C, vitamina D, foi que eu fui melhorando, tá? Eu fui melhorando, fui ficando melhor, aí eu comecei a procurar mais esporte, né? Foi nessa época que eu senti melhor, tá? E fui perdendo peso. De 106 quilos que eu tinha, hoje eu tenho 84 quilos. Nativa, gosto de fazer de tudo, pratico esporte, faço natação, faço crossfit, faço academia. A minha vida hoje é uma vida bastante ativa. Então, há mais ou menos há 8 anos atrás, 2019, 2018, foi que eu tive todos esses problemas e hoje eu falo para vocês que estão podendo ver esse vídeo, o como a medicina funcional integrativa mudou, impactou na minha saúde e na minha vida, tá? Hoje eu sou uma pessoa que jamais eu pararei com a medicina funcional, com o tratamento da medicina funcional, que ela é muito importante na minha vida. Eu quero envelhecer uma medicina funcional integrativa. Eu quero envelhecer bem, eu quero estar bem, chegar lá com meu 70 anos, que hoje que eu estou em 62 anos, com meus 70 anos, bem, assim, fazendo esporte, trabalhando, vivendo bem, dormindo bem e sendo feliz, por causa da medicina funcional, trouxe isso na minha vida. E eu agradeço isso à doutora Laís, minha filha, que cuidou de mim. Esse foi um depoimento para o canal Saúde Integrativa. Viva Bem. Antes de nós nos despedirmos, eu gostaria muito de compartilhar uma reflexão que conversa justamente com o tema de hoje. A ciência, ela nos ajuda a compreender como que o nosso corpo funciona. A fé, para muitos, pode oferecer propósito e esperança para cuidar da pessoa que nós recebemos. Independente da sua caminhada, que essa reflexão ela inspire você a valorizar o seu corpo, a sua saúde e as suas escolhas. Eu sou a doutora Laís Vieira e foi um prazer estar com você. Nos encontramos na próxima semana. Beijos!